Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, faz um tempo que eu não faço um vídeo falando sobre a literatura mundial, sobretudo a brasileira e a luso-brasileira, que é aquela ao qual eu sempre tento me dedicar um pouco mais, né? Então hoje eu quero voltar a retomar essa conversa literária, essa tertúlia na rede, igual o meu blog Tertúlia na Rede. Vou deixar na descrição desse vídeo a página do blog, né? Onde eu faço resenhas, onde eu escrevo sobre diversos assuntos e filmes também, não só de literatura, mas de filmes também. E hoje eu quero falar do nome expoente da literatura portuguesa do realismo, o nosso grande Eça de Queiroz. Eça de Queiroz, nascido em Póvoa de Varzim, 1845, né? 25 de novembro de 1845, e ele vai viver esse segundo quartel do, do século XX, do século XIX, né? O segundo quartel do século XIX, e falece em 1900, na transição do século XIX para o século XX, né? Teve uma vida até meio que breve, não chegou à idade avançada e tudo mais, né? Mas deixou inúmeras obras incríveis, como o Primo Basílio, Os Maias, talvez, né? Um dos livros mais conhecidos dele. O Crime do Padre Amaro, que virou um filme mexicano, até com o Gael Garcia Bernal, se eu não me engano, né? Uma produção mexicana, né? Então, diversas obras, né? Antes de começar, eu peço para vocês curtirem, comente aqui no vídeo se vocês gostam da obra do Eça de Queiroz, se vocês conhecem também as suas obras, e compartilhe naquele grupo de amigos, do WhatsApp, do Facebook, para todos aqueles que gostam da literatura e queiram promover a cultura também, né? Bom, o movimento realista, tanto em Portugal quanto no Brasil, foi um movimento que pretendia revisar ou até fazer uma crítica em alguns aspectos ao romantismo, né? Aquela escrita romântica do romantismo, ela vinha em decadência. Os primeiros trabalhos do Eça de Queiroz, embora ele fosse um grande crítico do romantismo, era muito influenciado ainda por esse estilo. Mas o estilo do realismo, que é aquela descrição mais densa, mais fria, que inclusive se mescla tempos depois com o próprio naturalismo. Aqui no Brasil, o nome expoente do realismo foi o Machado de Assis, e depois ele vai ter o naturalismo, que influenciou esses autores, tanto essa quanto até o Machado de Assis, no finalzinho das suas produções. E o nome expoente do naturalismo no Brasil, é claro, é o Aloysio Azevedo, né? O nome expoente do naturalismo. Então, o livro que eu vou falar hoje é A Correspondência de Fradique Mendes, que é um livro ainda considerado realista, mas que ele bebe muito do naturalismo também. Já seria uma produção do Eça, uma das últimas produções do Eça, já no final da sua carreira literária, onde você percebe muito bem essas duas influências, essa transição, né? Bom, o Eça de Queiroz, ele foi sempre um grande crítico da cultura, né? Principalmente da cultura do seu país, de Portugal, né? Ele vai ser um grande crítico da Igreja Católica, por exemplo, naquele filme e no livro também do Crime do Padre Amaro, é a história de um padre que acaba se apaixonando e tem toda aquela questão do celibato. Então ele sempre vai impondo muitas críticas à cultura local e os particularismos da cultura portuguesa, principalmente, né? E ele sempre defendeu a ideia de que Portugal não tinha uma cultura própria e tentava importar as culturas do estrangeiro, muito parecido com o que a gente fala do próprio Brasil também, né? As ideias fora do lugar, que seria do Roberto Schwartzman, né? Na sociologia, que a gente sempre tenta copiar modelos de fora e tal. E de certa forma Portugal também, naquele momento do século XIX, estava muito influenciado principalmente com a influência francesa. Então, Portugal importava as corridas de cavalo, termos, né? E inclusive aqui no Brasil a gente vai ter essa influência também, termos como abajur, por exemplo, né? A gente não fala lamparina, a gente fala abajur, palavras sutiã, né? Palavras em espanhol é bragas, né? Das mulheres e tal. São palavras, por exemplo, importadas de uma influência que é semelhante ao que acontece com o inglês hoje, mas naquela época era o francês. E não só as terminologias do idioma, mas também o modus vivendi, as práticas também culturais, uma série de coisas.
E ele vai defender, e ele foi um grande nacionalista português, mais no final da sua vida, que de tanto criticar Portugal e a cultura que Portugal importava e essa espécie de ausência de originalidade até da cultura portuguesa, ele passa a defender com carinho, né? Porque sua crítica ácida não é uma crítica ao país realmente porque ele não gosta do país. É justamente porque ele quer que o país assuma um outro protagonismo. E aí ele vai falar que Portugal é o país das touradas, é o país não das corridas de touro igual na Espanha, mas das touradas, aquele que os galegos pegam pelo chifre, enfim, das festividades locais, né? Ele lança boa parte das suas obras no Porto, na cidade do Porto, né? Os Maias, por exemplo, foi lançado lá, e diversos personagens das obras dele, alguns deles dizem respeito até seus alter egos, que nem aquele João da Ega. O João da Ega dos Maias dizem que é uma espécie de alter ego até do próprio Eça de Queiroz, e ele é muito ácido, né? Eu lembro de uma passagem até no livro, teria que reler esse livro novamente, faz um tempo que eu li, mas eu lembro de uma passagem que ele, sendo muito irônico, muito ácido, fala que a solução de Portugal seria que a Espanha ocupasse Portugal e anexasse Portugal, né? Para os portugueses mais nacionalistas, independentistas, anti-União Ibérica, isso seria a morte para eles, né? E aí ele fala que a solução seria isso e tal. Então, assim, ele sempre brinca com essas ideias de um país que estava perdendo a sua característica por conta de estrangeirismos. E até as soluções mais drásticas, talvez, a seu ver, seriam as que ajudariam muito bem. Mas nesse livro aqui que eu quero falar hoje, A Correspondência de Fradique Mendes, é muito interessante porque ele vai marcar uma característica do Eça de Queiroz, que é a questão das citações e das referências. Não digo nem tanto citações, é mais referências. Ele se utiliza no texto carregado de referências do que ele vivia na atualidade do século XIX e dos outros escritores e do mundo intelectual. Então toda hora ele vai falar do Baudelaire. Numa passagem desse livro, o personagem principal, que é o Carlos Fradique Mendes, vai estar junto com o Garibaldi na unificação da Itália, das duas Sicílias, né? Ele vai falar, por exemplo, de autores como Spencer, Herbert Spencer, do positivismo. Ele vai falar de uma série de coisas que estavam em alta na época e que fazia parte daquela discussão do século XIX. E ele vai citando no meio da trajetória do seu personagem, com as cartas, depois vai ter as cartas do Fradique Mendes, que são as correspondências, que são carregadas, citadas sempre dessas personalidades. Voltaire também, as mentalidades francesas da literatura com as locais ibéricas e uma série de coisas, né? Bom, o livro começa falando do Carlos Fradique Mendes, que escreveu um poema num semanário, né, num boletim chamado Lapidárias. As Lapidárias seria um boletim onde ele escreveu um poema muito belo, e o narrador, que seria, vamos imaginar assim, o próprio Eça de Queiroz contando a história, ou um alter ego, o narrador fica encantado e quer conhecer quem é o Carlos Fradique Mendes. Carlos Fradique Mendes, seu pai faleceu, né? E depois a sua mãe também faleceu, ele ficou órfão e foi criado por uma avó. E essa avó, em certo momento do livro, recebe a visita acho que se eu não me engano era de um francês, né? Que eles, sendo religiosos, começam a abandonar um pouco a fé católica depois que esse francês introduz a leitura do Voltaire e a Carta dos Direitos do Homem para o Carlos Fradique Mendes. Então a referência à Revolução Francesa e aquele asceticismo ou aquele até próprio republicanismo ateu que vai dar origem à própria vertente liberal da monarquia portuguesa constitucional, que vai justamente alterando o status quo do pensamento português, né? Muito curioso isso daí. Tem até o fado, né? Lisboa, não sejas francesa. Aquele fado que fala que é para Lisboa não ser francesa, né? Será sempre portuguesa, das corridas de touro. Eu gosto muito, é uma casa portuguesa com certeza, né? Aquele fado famoso da Amália Rodrigues, grande cantora de fado, né? Mas esse fado que fala de Lisboa não seja francesa é muito dessa época mesmo, século XIX,
onde Portugal importava, né, não só Portugal, mas principalmente Portugal, importava esses modismos da França, as corridas de cavalo, e eram coisas que não pegaram muito certo em Portugal, né? Embora eles tentassem copiar tudo que vinha de Paris, né? Bom, aí passado isso, então, ele é enviado para estudar em humanidades, inclusive em Coimbra, né, que seria o berço das humanidades e tudo mais. E aí ele vive uma vida de boemia, uma vida de estudante ali numa cidade medieval, tocando viola, né, tocando violão nas noites de sarau, como todo estudante que passou 3 anos lá. E depois, antes dele defender, inclusive, quando ele foi reprovado até em geometria, a sua avó faleceu e depois ele volta à sua cidade natal, né? Essa passagem dele estudar em Coimbra me lembrou muito aquela passagem do Memórias Póstumas de Brás Cubas, quando ele vai estudar em Coimbra também, só que no caso ele é brasileiro, do Império Brasileiro, né? O Brás Cubas vai estudar lá em Coimbra e aparece lá toda a noite boemia, depois que dele ter vivido algumas aventuras com a Marcela, né, que queria explorar ele, só queria ganhar seus presentes e tudo mais. Muito legal também Memórias Póstumas de Brás Cubas, virou filme também. E aí é muito interessante essa passagem também, né? Então me lembrou muito da cidade universitária de Coimbra, essa passagem tanto do livro quanto do filme do Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? E aí quando o Carlos Fradique Mendes vai lá, estuda lá, ele volta e depois ele acaba tendo contato com esse autor que quer tanto conhecê-lo, que escreveu os seus poemas nas lapidárias, que seria Flores do Mal. E aí as Flores do Mal ele faz uma referência, inclusive ao Baudelaire também. E aí vai tendo toda essa discussão da literatura francesa e da literatura portuguesa. Só que o Fradique Mendes, ele é um aventureiro, ele quer conhecer o mundo, né? E aí ele então diz aí, como eu já mencionei, que ele se une ao Garibaldi, às viagens do Garibaldi na unificação da Itália, viaja por diversos países da Europa e depois, num dos primeiros capítulos, ele termina quando ele vai num cargueiro a vapor, né? Ele sai de toda aquela discussão de sarau, de literatura e de tertúlias e quer viver e viajar mais. Então ele vai num cargueiro, a vapor, rumo ao Marrocos, né? E é curioso porque nessa época as viagens a vapor, os steamboats, né, que eram os barcos a vapor, né, já estavam sendo as viagens mais principais, né, que já conseguiam cruzar o Atlântico também e tudo mais. De Portugal até Marrocos é perto, ali é só contornar ali pelo Atlântico, cruzar o Mediterrâneo e chega no Marrocos, né? E então, mas esse tipo de viagem já estava muito comum. Então, esse livro do Essa já é uma produção do final da sua carreira literária. Então já demonstra justamente mais ou menos um século XIX muito próximo à virada do século pro século XX, né? E outra coisa também muito curiosa é que ele vai falar, inclusive, dentro das citações, até da Flórida também, né? Que foi aquele local explorado pelo Ponce de León, né? E o Ponce de León, ele vai falar que explorou os pântanos da Flórida e que o conhecimento para ele tinha que ser explorado e vivenciado, assim como um explorador espanhol, conquistador espanhol, em busca da fonte da juventude, que é aquela história do Ponce de León também e tudo mais, né? Então é muito legal para quem gosta de ter uma referência, Voltaire, Baudelaire, uma série de autores. Ele vai falar do Victor Hugo também, na história ele é amigo do Victor Hugo, e a gente sabe que o Victor Hugo conheceu o Dom Pedro II, nosso imperador, um magnânimo Dom Pedro II, né? Eles eram amigos até. Então ele vai falar dos Miseráveis, que é a obra Magnum Opus, né, do Victor Hugo. Então, assim, para quem gosta de referências, é um livro muito legal e um tipo de escrita muito legal, porque realmente você pega várias referências e você, por você mesmo, pode pesquisar sobre esses autores e sobre essas obras também. E a escrita do realismo é uma escrita muito
que se aproxima muito com a escrita atual nossa, né? Na época foi uma revolução isso, esse tipo de escrita, né? Você tinha na literatura brasileira o José de Alencar, por exemplo, que ainda é de um período romântico, escreveu Guarani lá, Iracema, mas depois disso você vai ter uma escrita totalmente influenciada pela escrita mais fria, vamos dizer assim, mais descritiva, que é uma escrita que deu origem ao próprio jornalismo. Embora o José de Alencar publicasse em periódicos suas obras, né, nos folhetins, essa escrita realista vai dar origem justamente às crônicas jornalísticas, né, que saem no jornal sobre política, sobre cultura, sobre teatro, uma série de coisas, e vai permear todo o século XX, que é um tipo de escrita muito parecida com a escrita atual. Ela já é uma escrita muito mais moderna. E desse realismo, muitos consideram até eles pré-modernos, né, pré-modernismo. Uma espécie de pré-modernismo que vai surgir com essas vanguardas, né, que são as vanguardas francesas, vanguardas europeias, que vai dar origem ao movimento modernista no início do século XX, né? A gente teve a Semana de Arte Moderna em 1922 aqui no Brasil, em São Paulo, né? Então, assim, o realismo é uma espécie de transição daquele mundo romântico para um projeto totalmente moderno, né? Mais modernista, que se utiliza muito da escrita mais descritiva, fria e densa, né? Então, em certo momento do livro, fazendo uma alusão às lapidárias e às flores do mal, tem um personagem que vai estar no divã, né? Eu achei muito curioso isso. Num psicanalista, num psicólogo, enfim, está no divã. E aí ele está dividido entre as obras do Darwin, do Charles Darwin, e as obras religiosas do Padre Manuel, né? E seriam obras até que jesuíticas e tudo mais. Então, assim, ele vai brincando com essa ideia de revolução científica que aconteceu no século XIX, que vai marcar o naturalismo depois, a escrita naturalista depois, com a questão da fé, né? E é uma coisa que vinha mudando. E é nessa época que no Brasil o censo foi realizado, as igrejas não registravam mais as pessoas que nasciam, e aí essa atividade passou na mão dos cartórios, onde a ciência ganha um protagonismo em frente à religião, né? Que era a religião católica, as igrejas católicas e tudo mais, né? E ele vai falar do Francis Bacon também, que era também, talvez, um dos revolucionários da ciência como nós entendemos, né? E da ideia do conhecimento é poder, né? Que é o que o próprio o Francis Bacon falava, né? O Foucault vai falar depois que poder é conhecimento, né? Então conhecimento é poder e poder é conhecimento. Ambas as coisas, ambos estão ligados, né? Enfim, ele vai falando de várias coisas, né? E aí depois chega na parte das cartas, né? Tem os amores, vai falando dos amores deles. Então é basicamente descrevendo muito as viagens do Fradique Mendes, né? Ele vai viajar pelo Nilo depois, né? E ele é conhecido como The Portuguese Lion, o leão português, né? Pelos ingleses e tudo mais, né? Então é muito curioso para quem quer conhecer e saber de Portugal daquela época, das influências que o mundo tinha da literatura e das correntes filosóficas. É um livro primordial, né? E o que me chamou a atenção nesse livro também, eu sei que não dá para falar do livro inteiro aqui, eu estou fazendo apenas um vídeo de recomendação do livro, né? É o Pacheco, né? O personagem Pacheco. O Pacheco é aquele que todos tinham como grande gênio da raça, um inteligente, um homem que, nossa, tudo que ele fazia era maravilhoso, tudo, mas na verdade ele era um incompetente, ele era um energúmeno, né? Mas existem, de certa forma, algumas figuras que nós consideramos, nossa, essa pessoa, tudo que ela faz é genial, ela é não sei o quê, mais pela figura dela do que realmente pelo ato em si. E aí qualquer coisa que ela fala, qualquer conclusão que ela tenha, muito simplória que seja, ou rasa que seja, ou enfim, senso comum que seja, a gente já exalta aquilo como se fosse uma coisa nossa, mas na verdade é um rasa, é uma pessoa medíocre também, né? E quantos pachecos nós não temos por aí, né? Que as pessoas ficam exaltando e na verdade elas são mais rasas e senso comum do que a gente imagina, né? Então quando você ouvir assim, esse fulano é um Pacheco, né? Aqueles que gostam de literatura sempre vão fazer essa referência à obra do Fradique Mendes, que é do Eça de Queiroz, né? Por conta desse personagem do Pacheco. Tá certo, gente? Então, assim,
leiam esse livro, a Correspondência de Fradric Mendes. Para quem gosta de literatura e quer saber as citações e as transformações do mundo, ele vai falar da Revolução Portuguesa também que aconteceu. Sempre faz menção aos miguelistas contra os liberais, aquela revolução monárquica que teve no Portugal do século XIX. A República Portuguesa só vai ser proclamada em 1910, né? O Eces de Queiroz já havia falecido. Então era aquele turbilhão, aquela fervendo, né? Sobre todas essas correntes políticas e filosóficas e autores, principalmente autores franceses, que influenciavam não só Portugal, mas o Brasil também. E não é à toa que a gente tem palavras até no nosso idioma hoje que são roubadas ou emprestadas do francês, né? Então eu agradeço a atenção de vocês. Se vocês chegaram até aqui nesse vídeo e assistiram até o final, muito obrigado. Curta, se inscreva, compartilhe. E sempre vamos promover a literatura e a cultura num mundo onde cada vez mais a divagação, o pensamento e a introspecção se faz necessária.